Funcionou. Agora está gravando, tá? Pessoal, então nós estamos... Eu vou ativar o mudo de vocês, mas quando vocês falarem, desativa automaticamente, tá? Vocês não precisam fazer nada. Vou ativar só para tirar os ruídos do fundo. E, gente, participem, tá? Do mesmo jeito que vocês participam na sala de aula, que vocês comentam, fazem questões, façam aqui também, tá ok? Não dá para escutar muito não, Carol. Não, tá baixo? Agora tá melhor, Márcio? Tá melhorando. Tá melhorando? Coloquei o microfone bem pertinho. Agora tá bom? Tá. Ok. Então, bom, vamos lá. A gente está agora na unidade 2, certo? Seção 1 da unidade 2. Essa é uma aula um pouquinho longa, mas acho que vai dar tempo de concluir hoje sim. O objetivo da aula de hoje é discutir a influência da mídia e do marketing, tanto nas escolhas alimentares da população, quanto nas dietas radicais de emagrecimento. Então, a gente vai conversar um pouquinho também nessas dietas aí, que muitos de vocês já ouviram falar, que a gente vê falando na mídia, vê falando em diversos locais. Bom, quero começar perguntando para vocês. Alguém aqui já foi influenciado pela mídia? No quesito alimentar? Carol. Oi. A Paloma tá pedindo para você adicionar ela. Ela não tá aqui. Não? Não. Tá, vou falar com ela. Obrigada. Tá bom, de nada. E aí, gente? Alguém já foi influenciado pela mídia? Contem pra mim. Sim. Sim? De que jeito? Quem falou? A Cláudia? Oi. De que jeito, Cláudia? As pessoas, né, postam tantas coisas, aí você vê tantas coisas também pela mídia e você acaba acreditando, né, e acaba fazendo. Eu já fiz o jejum intermitente, fiquei mal pra caramba. A gente vai falar dele hoje, Cláudia. Então, você viu aí em algum local essa dieta e acabou seguindo? Sim. Ok. E não teve um bom resultado? Eu fazia junto com uma atividade física desregrada, doidamente, e aí quase que eu rompi o ligamento do meu joelho, porque fui perdendo massa, né, e não fui tendo muito treino aeróbico e não fui tendo, compensando com isso, né, tendo treinamento também muscular, né, então fui perdendo massa. Aí numa dessas corridas eu quase rompi o ligamento do joelho. Entendi. Então, no seu caso... Junto com o jejum intermitente, né? Então, no seu caso, não deu certo, não teve um resultado positivo. Não. Alguém mais, gente, tem uma experiência de como foi influenciado pela mídia? Não? Ok. Vamos seguindo. Bom, então, a mídia, ela está presente, né? A alimentação está presente na mídia em diversos meios, né? Então, a gente tem revista falando sobre alimentação, a gente tem televisão falando sobre alimentação, existem programas específicos falando de alimentação, existem outdoor falando de alimentação, certo? Existe comercial falando de comida. Se a gente ligar a TV aí de manhã, vai ter o tal do bem-estar.
Ana Maria Braga falando de comida, o Globo Repórter falando de comida. Então, tem muito programa falando de alimentação. E se a gente for pensar mais especificamente na mídia, ela também coloca, né, os alimentos como chaves para conseguir alguma coisa, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Então, esse macarrão, ele vai trazer qualidade de vida para a pessoa. Esse cereal e esse biscoito, o que ele vai trazer? Ele está associado com a Operação Biquíni. Eu entendo que ele vai trazer um corpo digno de utilizar um biquíni, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente também, de o que é esse corpo, né? O que a mídia faz a gente acreditar para ser esse corpo, certo, gente? Então, isso são coisas aí que a gente vai discutir, ok? Consegui aumentar a tela, acho que todo mundo está entrando automaticamente, está dando para ver ainda a tela, certo? Alguém dá um ok para mim, gente? Sim. Sim? Obrigada. Bom, então a mídia, ela começou a ser falada no Brasil, começou a ser incorporada no Brasil na década de 90, tá? Então, ela também é associada, também é sinônimo de imprensa ou de meio de comunicação, e ela é veiculada através de veículos de difusão de informação. Então, por exemplo, a gente tem jornal, rádio, televisão, revista. Hoje em dia a gente tem YouTube, também como mídia. A gente tem Instagram, a gente tem também os blogs, né? Então, hoje em dia tem muito mais veículo de informação do que a gente tinha anteriormente. E essa mídia acaba influenciando no comportamento da sociedade, tanto positivamente quanto negativamente. Bom, então ela é a principal forma de divulgação de conceitos e ideologias, e através disso ela acaba interferindo no jeito como as pessoas percebem o mundo e acabam se posicionando nele, e aí ela interfere também no comportamento do indivíduo. Aqui, gente, é interessante para a gente pensar no momento atual, né? Então, na televisão, a gente não está aprendendo um monte de coisas sobre como lidar com essa epidemia atual? Não estão passando para a gente? Olha, tem que fazer o isolamento, né? Se sai de casa, quando voltar, tem que tirar o sapato, trocar de roupa, lavar as mãos, manter distância de 2 metros das pessoas. Então, a mídia, ela está divulgando essas informações, esses conceitos, e isso está fazendo o quê? Está interferindo no nosso comportamento, certo? Esse é um exemplo bom da mídia, tá? Então, é um exemplo muito assertivo, né? Porque isso é uma coisa positiva, certo? E aí, se a gente for trazer para o lado da alimentação, a gente também tem isso, né? Então, a mídia pode trazer alguns conceitos sobre alimentação, sobre corpos, ela também traz conceito, né? O que a mídia fala sobre corpos? O que ela mostra? Que corpos magros e altos são associados com sucesso, né? Então, a gente vê isso nas passarelas de moda, a gente vê isso nas novelas, a gente vê isso nos comerciais. Então, a gente passa a acreditar que se a gente tiver um corpo magro, a gente vai ter sucesso, a gente vai ser feliz, a gente vai ter tudo o que quer, certo? E aí isso acaba interferindo
no nosso comportamento. E isso, então, vai impactar em como a gente vai se alimentar. Bom, se eu quero atingir esse corpo, eu vou tomar alguma atitude para isso. Eu vou me alimentar de algum jeito que eu atinja esse objetivo, certo? Muitas pessoas acabam atuando nesse sentido, ok? A gente também tem uma mídia que vai impactar no caso de alimentos específicos, né? Então, pode ter um comercial. Então, esse comercial diz que o Nescau vai trazer energia para o dia da criança, e aí a criança. E daí os pais vão trazer esse Nescau para oferecer energia para a criança. Que pai que não vai querer que a criança consiga brincar, aprender e ter energia durante o dia, certo? Então, essa mídia vai interferir e vai impactar na alimentação. Ok, gente? Ok. Ok. Então, outra Ok. coisa aí, nesse sentido, a gente tem também os desejos e hábitos alimentares, eles muitas vezes são baseados na sociedade que o indivíduo está inserido, né? Mas a mídia também tem um papel nessa escolha alimentar, ok? A mídia também influencia no alimento que a pessoa deve consumir, no alimento que a pessoa deve evitar. Quem nunca viu a mídia falando que não é para consumir, enfim, antigamente tinha a polêmica do ovo. Não pode consumir ovo, certo? O que tem que consumir? Tem que consumir a chia, né? Então, a mídia também está falando o que é para consumir e o que não é para consumir. Bom, aí eu pergunto para vocês, qual é o papel da televisão e da internet na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas? Que papel a televisão e a internet têm na vida de vocês? Trazer informações. Traz informação. E traz informação, quem falou foi a Ângela? Isso. Ó, tô aprendendo a voz de vocês já. É porque aí não tá meu nome, né? Aí tá um apelido só. Aqui para mim aparece só minha tela, nem aparece vocês. Mas então, Ângela, e traz informação o tempo todo? Ou é só um pouquinho? Eu acho que sim, o tempo todo. O tempo todo, né, gente? Então, principalmente a televisão e a internet, que são os veículos mais utilizados para as ações de divulgação de produtos e marcas, né? Porque as empresas sabem que a gente está o tempo inteiro ou com o celular na mão ou ouvindo uma televisão. Então, esses mecanismos, esses meios de comunicação, eles conseguem ter um grande impacto sobre o consumidor, porque eles conseguem transmitir a mensagem não só através de uma imagem, mas também junto com o som, junto com o movimento, né? E isso acaba chamando muito mais atenção do que se fosse só uma leitura, do que se fosse só uma imagem estática num outdoor, certo? Porque está aguçando diversos sentidos. Então, a televisão e a internet passa a ser muito mais eficiente. Bom, e esses dois meios, né, aqui nesse sentido, principalmente a televisão, ele exerce um papel socializador importante desde muito cedo na sociedade. A gente tem grupos vulneráveis, muito vulneráveis a esse tipo de abordagem, que são as crianças pequenas, né? As crianças pequenas, elas não conseguem distinguir o que é real do que não é real. Então, elas veem aquilo na televisão, elas acreditam no que elas estão vendo, né? Elas não conseguem interpretar.
igual. Se a gente vê na televisão, a gente consegue ter uma crítica de, bom, é a televisão que está querendo vender isso, é a empresa que está querendo vender isso. As crianças não conseguem fazer essa crítica. Então, eles são muito vulneráveis a essa abordagem. E aí, quem tem criança pequena em casa vai saber do que eu estou falando. A criança já está... É muito difícil, né, impedir que a criança veja a televisão, que ela acesse o tablet, certo? Apesar das recomendações aí de tela para criança pequena, não sei exatamente, mas eu acho que não chega a 1 hora de recomendação por dia, não pode passar disso. Mas é difícil conseguir, né? Agora, por exemplo, que a gente está num período de pandemia, se as mães querem fazer um almoço e não tem mais ninguém em casa, é a televisão que vai cuidar da criança. A televisão, ela entra na nossa casa como se ela fosse uma babá, né? Porque ela está ali cuidando da criança, distraindo a minha criança enquanto eu vou fazer um almoço, enquanto eu vou tomar meu banho, enquanto eu vou fazer alguma coisa, certo? Então, é muito difícil seguir as recomendações adequadamente e impedir que a minha criança esteja em contato com essa mídia, certo? E aí, a televisão sabe disso, gente. As empresas sabem disso, a mídia sabe disso. E ela vai colocar a propaganda focada para essa criança nesses meios de comunicação. Então, a criança vai ver isso e a criança vai querer esse alimento, esse brinquedo, enfim, o que quer que seja, ela vai querer isso depois, né? No mercado, a gente também tem alimentos dispostos estrategicamente para que as crianças enxerguem, consigam pegar esse alimento, ok? Então, o mercado também usa essa estratégia para atrair essas crianças. E aí, gente, quem é mãe aí, quando a criança pega alguma coisa no mercado, o que vocês fazem? É fácil? É fácil dizer não para essa criança? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é. Porque a criança quer... a criança vai fazer birra. Às vezes, é muito mais fácil levar de uma vez, né? Então, realmente, é uma estratégia muito bem utilizada, né? Que consegue alcançar o objetivo. Bom, então, a mídia acaba influenciando a criança desde pequena até a adolescência, né? Então, quando é uma criança pequena, 2 anos mais ou menos, para ela conseguir o que ela quer, ela vai fazer a birra, né? Acho que quem é mãe já passou por isso aí. Quando ela cresce mais um pouquinho, ela aprende a negociar, né? Até mesmo os pais ensinam essa estratégia de negociação com a criança. Apesar de não ser adequado, muitos pais fazem essa negociação, no sentido de, se você comer tudo, você ganha sobremesa. Você só vai assistir televisão depois que você comer tudo. Então, a criança já vai aprendendo a negociar por meio desses instrumentos que o pai está mostrando, que os pais estão mostrando, e depois ela utiliza isso a favor dela também para conseguir o que ela quer, né? E aí, quando cresce, gente, quando vira adolescente, não sei se alguém tem aí filho adolescente, os adolescentes já sabem de tudo, né? Então, eles já sabem a marca que eles querem, os produtos que eles querem, o que está alinhado com o estilo deles, ok? Os adolescentes não são assim? Então, eles são muito influenciados, né, pela mídia também.
ok? A gente pode citar aqui também os alimentos que são associados com brinquedos, né? Então, a gente tem diversos alimentos associados com brinquedos e brindes, né? Às vezes figurinha, enfim. E aí, gente, esses brinquedos que são associados, esses alimentos que são associados com brinquedos, são alimentos minimamente processados ou in natura? Vocês já viram aí uma maçã associada com brinquedo? Não. Não, né? O que a gente tem associado com esses brinquedos são alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, tá? Que a gente sabe aí que se consumido em excesso vai acabar impactando na obesidade, nas doenças crônicas não transmissíveis. Certo, gente? Bom, continuando aqui, os meios de comunicação, eles acabam, então, formando conceitos sobre alimentação, nutrição e saúde e acabam formando hábitos alimentares das pessoas, né? Acabam impactando nessa formação dos hábitos alimentares. E isso acontece não só nas crianças, né? Mas adultos, idosos também, né? É comum o idoso que assistiu o Globo Repórter e viu que a chia faz bem, sair no dia seguinte no mercado comprar esse alimento, porque ele viu ali no meio de comunicação, ele viu que aquilo que a reportagem estava falando bem desse alimento, ele acredita nisso e ele vai em busca desse alimento. Bom, lembra que eu falei para vocês da Revolução Industrial? Acho que foi a nossa primeira aula, que precisou aumentar a oferta de produtos. Então, a indústria, ela investiu fortemente na industrialização dos alimentos para fazer com que os alimentos durassem mais, para aumentar a oferta de alimentos. Então, a gente falou sobre isso. Só que daí chegou num ponto que a produção aumentou tanto que houve um excedente de produção. Então, tinha mais produtos do que a população conseguia consumir, conseguia absorver. Então, esse excedente de produção precisava ser comercializado. É aí, gente, que entrou o marketing, né? Com essa necessidade de vender tudo que era excedente, tá? Bom, então o marketing, ele é uma ferramenta que ele vai fazer, né? Para que ele serve? Para auxiliar as empresas nas tomadas de decisão. E ele vai também compreender a necessidade e o desejo dos indivíduos, dos consumidores que somos nós. Como que ele vai auxiliar as empresas a tomarem decisões? Então, ele vai agir, né, com o objetivo de melhorar o exercício das atividades das empresas, certo? Então, ele vai orientar ali as empresas a tomar essas decisões. Como que ele vai fazer isso? Então, primeiro, ele vai compreender a necessidade do indivíduo, ele vai ver o que o indivíduo quer, quem que está comprando, né? O indivíduo pode estar precisando. E, a partir disso, ele vai falar para a empresa, olha, o indivíduo quer isso, né? E aí a empresa vai tomar as decisões de como trabalhar o marketing nesses produtos, tá? O marketing também vai ajudar essa compreensão e necessidade dos consumidores através de definição de preço, promoção, distribuição. Bom, então ele compreendeu o que esses indivíduos querem, né? Aí ele precisa pensar o que esses indivíduos podem pagar. Então,
tem produtos específicos para diversas faixas de salário, né? Diversas rendas, faixas de renda. Então, isso também é trabalhado no marketing. Ok? Bom, ainda sobre o marketing, especificamente na indústria de alimento, ele vai fazer, ele quer que as pessoas consumam seus produtos, certo? E aí, ele acaba lançando diversas novidades no mercado para existir mais opções de produtos e para as pessoas consumirem cada vez mais. Porque eles querem influenciar no hábito alimentar desses indivíduos, né? Eles querem ofertar cada vez mais, querem vender, e para eles fazerem isso é necessário influenciar nesses hábitos, tá? Então, a indústria acaba estimulando, né, para aumentar a necessidade de consumo de produtos alimentícios. Às vezes, a gente vê um produto que a gente nem sabia que queria, né? E aí a gente fala, nossa, eu precisava disso. Nunca aconteceu com vocês? Isso é feito, né, através de um ato da indústria, né? Eles ficam agindo, estudando e pensando formas de aumentar a necessidade do consumo de alguns produtos, ok? Bom, e para agir, o marketing precisa entender o que influencia as compras dos indivíduos, tá? Então, tem uma série de fatores que influenciam as compras. Então, eu tenho os ideais, né? Que são as minhas expectativas e as minhas crenças. Então, bom, eu acredito que tal produto vai fazer com que eu emagreça. Ou eu acredito que tal produto vai fazer com que eu tenha mais energia para praticar atividade física. Eu tenho uma expectativa. Se eu consumir esse produto, eu vou correr mais rápido. Ou se eu consumir esse produto, eu vou ficar magro mais rápido, certo? Então, é um ideal. Outra coisa que vai influenciar as compras são os fatores pessoais. Então, pensando nos biopsicossociais, eu posso falar do sexo. Então, homens, mulheres são mais propensas a consumir produtos que são ditos saudáveis, certo? Eu também tenho fatores psicológicos e fatores sociais, né? Se eu pensar em fatores sociais, a gente tem aqui, se eu ando com um grupo de pessoas e essa tribo consome esse tipo de alimento, isso vai influenciar como eu me alimento também, certo? Recursos disponíveis. Então, recursos disponíveis também vão influenciar as compras. Eu tenho pouco dinheiro, muito dinheiro, tá? A gente tem também o contexto alimentar, né? Aonde que eu como? Eu como num shopping? Se eu como num shopping, o que está influenciando as compras nesse ambiente, certo? A minha condição social também vai influenciar o acesso aos alimentos. Quais mercados tem próximo da minha casa, né? Esse mercado vai me oferecer todos os tipos de alimentos? Então, tudo isso vai influenciar as compras do indivíduo e o marketing acaba precisando entender isso para que ele consiga agir. Certo, gente? Bom, só desliguei a tela. Tá todo mundo conseguindo entrar normalmente, né? Legal. Acho que eu consegui fazer com que eu não precisasse autorizar um por um. Bom, aí as ações de marketing, elas podem ser divididas entre tradicional e não tradicional. Tradicional é aquela ação de marketing, por exemplo, a televisão, o folder, o jornalzinho do supermercado, um outdoor, né? Tá visando amplamente, né? Tá visando especificamente
trazer essa informação, chamar a atenção do indivíduo e de uma forma tradicional, de uma forma que sempre foi utilizada, tá? E a gente tem o não tradicional, que pode ser, por exemplo, um merchandising ali de um filme, né? Não sei se vocês já viram, em filme, às vezes a pessoa está tomando refrigerante, ou ela está passando e ela está na rua e passa um ônibus que tem um comercial, ou ela está consumindo uma pizza de uma determinada marca. Então, esses são os tipos do não comercial. Tem também o e-mail marketing, né, que pode ser enviado para as pessoas. E as ações de marketing também podem ser divididas entre direta e indireta. Direta é aquela que quer vender mesmo, tá falando do produto, tá? Sem rodeio nenhum. E a indireta, ela associa o produto a esporte ou a música, ok? Ela associa o produto a coisas que a pessoa vai se interessar e dessa forma ela vai chamar a atenção para o produto dela. Bom, aí a gente falou bastante de propaganda, né? A gente reconhece que ela é um meio de comunicação importante. Qual o problema da propaganda, então? Alguma sugestão? Tem alguém aí? Eu tô aqui. Ok, gente. O problema da propaganda é que ela acaba, às vezes, né, interferindo para que a gente consuma alimentos que não são promotores de saúde, certo? Então, esse é o problema. Bom, por outro lado, né, o marketing, ele também pode promover hábitos saudáveis, produtos saudáveis, certo? Também pode incentivar uma alimentação e vida saudável através de diversas opções, né? Então, existe marketing que vai querer que a pessoa faça atividade física, né? Marketing de uma academia, por exemplo, está tentando promover um hábito saudável, né? Existe marketing para tentar vender alimentos com ingredientes orgânicos, né? Isso é uma coisa positiva. Então, nem sempre o marketing vai ser negativo, tá? Ok. Aqui é bem interessante isso. Que esse termo saudável, ele acabou virando uma poderosa arma para vender, né? Então, a indústria alimentícia, ela está usando esse artefato do saudável para atingir o consumidor que está preocupado com a saúde e com o bem-estar. E aí, o que essa indústria faz? Ela usa estratégias para modificar os alimentos e trazer um alimento que seja, entre aspas, ali, saudável, né? Então, a gente tem, por exemplo, o suco de caixinha. O suco de caixinha, ele vai ser sempre saudável? Todos os sucos de caixinha são saudáveis? Vocês sabem aí as diferenças? Tem o suco de caixinha que diz que é integral, tem aquele que é a polpa da fruta lá, esqueci agora o nome. O néctar. O néctar da fruta, né? Mas todos eles contêm muito açúcar, né? Mesmo sendo falando que é natural, mas não acredito que não seja açúcar e sódio. Então, gente, o néctar realmente ele tem uma porcentagem do suco, tá? Mas ele tem adicionado muitos outros ingredientes. Quais ingredientes são esses? Açúcar, né? Conservantes, sódio. Então, o néctar acaba não sendo uma boa opção, ok? O suco integral, ele
se você olhar lá na lista de ingredientes dele, o correto é que o suco integral tenha só o suco de fruta como ingrediente. Então, às vezes, a gente compra suco integral de maçã ou suco integral de uva. O correto é que lá na lista de ingrediente tenha só suco de uva como ingrediente, tá? Esse é uma opção, né? Ok, eu diria. Por quê? Porque se eu não tenho uma opção de fazer na minha casa e eu quero consumir uma bebida, tudo bem. Seria melhor eu consumir a fruta? Seria, né? Porque teria fibras, certo? Ia estimular mais hábitos saudáveis na minha família. Mas, bom, é uma opção ok, é uma opção melhor que o néctar, é uma opção melhor que o refrigerante. Então, a gente não precisa descartar de uma vez o suco integral, tá? A gente tem que pensar sempre numa escala, certo? Entre diversas opções, talvez esse seja uma opção adequada, tá? Outra coisa, né? Então, às vezes a gente tem aquele biscoito integral, vem escrito. Será que ele é integral mesmo? Né? Quando para um alimento ser integral, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes dele deve ser, por exemplo, a farinha de trigo integral ou a aveia, tá? Algum alimento que esteja inteiro, certo? Então, será que esse alimento, esse biscoito é integral mesmo? Será que não tem muita gordura para esse alimento ficar palatável? Será que não foi adicionado muito açúcar para esse alimento? Será que ele é realmente saudável? Né? Os alimentos sem glúten. Então, às vezes a gente tem macarrão sem glúten e o biscoito sem glúten. Quem que precisa consumir esse alimento sem glúten? Será que todo mundo precisa consumir esse alimento sem glúten? Será que é melhor para mim e para vocês consumir sem glúten? Ou será que dá no mesmo? Né? É uma coisa que a gente vai conversar aí quando a gente for falar das dietas sem glúten, tá? Bom, antigamente o consumidor não tinha o costume de verificar as informações contidas na embalagem, tá? Então, ele não olhava nem mesmo a data de validade. Hoje em dia, a gente já observa uma mudança de comportamento em parte da população, não é em todo mundo, tá? Algumas pessoas vêm comparando essas informações nutricionais, seja por conta de restrições alimentares, ou porque querem emagrecer, ou porque estão preocupadas com bem-estar, enfim, existe essa mudança de comportamento em parte da população. Aí eu trouxe para vocês um manualzinho bem legal do Ministério da Saúde que ensina, né, os consumidores a interpretar a rotulagem nutricional, tá? Bem legal. Então, o que a gente tem de informação importante? A lista de ingredientes, gente. Então, a lista de ingredientes, ela vai existir em todos os alimentos, tá? E aí, é interessante observar que alguns alimentos que só tem um único ingrediente, por exemplo, açúcar. Açúcar só tem açúcar. Então, ele não precisa apresentar a lista, tá? O leite. O leite só tem leite. Então, ele também não precisa apresentar a lista. Agora, se tiver nesse alimento mais do que um ingrediente, aí ele sim precisa ter a lista de ingredientes, tá? E essa lista, ela é interessante para o consumidor observar os ingredientes ali. E aí, se ele for alérgico a algum ingrediente, ele já pode olhar ali. Opa, não posso consumir isso, né? Então, vamos pensar uma pessoa que é alérgica a castanhas. Aí ela vai ler ali o rótulo, pode ver, opa, aqui tem castanha, não posso consumir.
E outra coisa importante é que a lista de ingredientes, ela está em ordem decrescente. O que isso quer dizer, né? Que o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade ali dentro do produto, né? E o último que tem menor quantidade. Então, por exemplo, se eu for ver um cereal matinal, um achocolatado, né? E o primeiro ingrediente é açúcar, opa, tem muito açúcar nesse produto, né? Ou se eu for ver um pão que está dizendo que é integral, mas o primeiro ingrediente é farinha branca, tem alguma coisa errada aí. Para ele ser integral mesmo, o primeiro ingrediente tinha que ser um alimento integral e não refinado, né? O mesmo serve para biscoito. Para um biscoito ser integral, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes tem que ser um alimento integral. Então, se eu for ver o biscoito, a primeira coisa tá farinha de trigo integral. Opa, legal. Ou então, aveia em flocos. Opa, legal também. Certo, gente? Ficou claro isso? Sim. Sim. Ok. Qualquer coisa vocês me parem aí, tá? Outra coisa que tem no rótulo é a origem, né? A informação que vai permitir que o consumidor saiba quem que está fabricando o produto, onde ele foi fabricado, tá? E essas informações são importantes porque se eu precisar entrar em contato com esse produtor, eu consigo. Às vezes, chegou pão aqui em casa, embolorou antes da data de validade, antes de vencer, eu liguei lá na marca do pão e falei, olha, isso está errado, né? Venceu antes. Aí essa empresa foi e me mandou um outro pacote de pão. Por isso eu preciso ter essa origem, caso eu precise entrar em contato com esse consumidor, tá? Outra coisa que vai ter é o prazo de validade, certo? Então, todo produto precisa apresentar o prazo de validade. Se for um produto que ele for vencer em menos de 3 meses, ele precisa apresentar o dia e o mês, ok? E se for um produto que ele for vencer em mais de 3 meses, aí ele precisa apresentar o mês e o ano, certo? Bom, outra coisa importante é que os rótulos de alimentos não devem ter alguns itens aqui. Então, por exemplo, eles não devem destacar a presença ou a ausência de um componente que é óbvio que vai estar nesse produto. Então, por exemplo, óleo sem colesterol. É óbvio que o óleo vai estar sem colesterol. O colesterol só é encontrado em produtos de origem animal. Então, se eu estou contando vantagem que o meu óleo é sem colesterol, eu estou tentando enganar o meu consumidor, certo? Porque todo óleo é sem colesterol. Então, eu posso dizer óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal. Aí sim, tá? Eu não posso falar que isso é uma vantagem do meu produto, porque todos os outros óleos vão ser sem colesterol. Eu também não posso destacar que em alguns produtos processados existe um componente que é óbvio que vai estar ali também, tá? Que é da tecnologia daquele alimento. Então, por exemplo, maionese preparada com ovos, né? Porque toda maionese vai ser preparada com ovos, tá? Se bem que hoje em dia já tem aí algumas maioneses vegetais, certo? Mas esse exemplo aqui ainda existe, tá? É óbvio que a maionese vai ser preparada com ovos, porque esse é o processo natural de fabricação desse alimento. Bom, aqui a gente tem a informação nutricional obrigatória, tá?
Então, em todos os alimentos, eu preciso ter essa rotulagem nutricional. Ela é importante porque ela vai permitir que as pessoas façam escolhas adequadas dos alimentos, certo? Então, o que eu vou ter aqui nessa informação nutricional obrigatória? Primeiro, a porção, né? O que é a porção? É a quantidade que eu vou ter é a quantidade média, então pode ser em gramas, em ml, da porção que eu vou consumir desse alimento, certo? Então, por exemplo, pão, 100 gramas de pão vai ser a porção. E eu preciso escrever também em medidas caseiras, tá? Então, por exemplo, se for pão, a gente pode usar fatia. Se for biscoito, a gente tem unidade, certo? Se for leite, a gente tem copos. Então, vai ter que ser uma medida caseira própria para o alimento que eu tô querendo identificar, tá? Então, a apresentação da medida caseira, ela é obrigatória e ela vai ajudar a gente a entender melhor, né? Às vezes, 100 gramas é muito arbitrário. Quanto eu vou saber que é 100 gramas desse biscoito, certo? Se tiver a medida caseira, bom, eu sei que 4 biscoitos são 100 gramas, maravilha. Outra coisa que precisa ter é a porcentagem percentual de valores diários, que isso é um número em percentual que vai indicar o quanto o produto em questão apresenta de energia e de nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Então, por exemplo, eu estou querendo identificar um biscoito, tá? Esse meu biscoito a porção de biscoito tem 200 calorias, ok? Eu sei que uma dieta normal, uma dieta base, tem 2.000 calorias. Essas 200 calorias da porção do meu biscoito vai ser quanto por cento das 2.000 calorias? Aí é só eu fazer uma regrinha de 3, aí eu vou ver que é 10%. Então, esse meu biscoito que tem 200 calorias, ele vai ser, o valor diário percentual dele vai ser 10%. Deu para entender isso, gente? Mas é a porção, né, professora? Não é o pacote inteiro. É a porção, Márcio, exatamente. Não é o pacote inteiro, tá? Às vezes vem 4 biscoitos, se for o pão, geralmente é 2 fatias, tá? E o mesmo raciocínio é feito para carboidrato, proteína, gordura total, enfim, todos esses itens que são obrigatórios que sejam apresentados nesse rótulo. Então, por exemplo, carboidrato. Eu sei que uma dieta normal vai oferecer 300 gramas de carboidrato, ok? Então, esse meu biscoito, essa minha porção de biscoito, de 4 biscoitos, tem 30 gramas de carboidrato. É só eu fazer a regrinha de 3. 300 está para 100, 30 está para X. X vai dar 10%. Então, 10% vai ser o percentual de valores diários. Ficou claro? Deu para entender, Márcio? Deu, professor? Obrigado. Deu? Ok, gente. Vocês vão ver mais isso quando vocês tiverem composição de alimentos, tá? Vocês vão aprender a calcular tudo isso especificamente. Bom, aqui eu tenho uma situação, né, que eu posso encontrar no momento das compras, ok? Então, eu estou olhando essa tabelinha aí, e aí, o que acontece nessa situação? A tabela do meu pão de forma apresenta a situação para 2 fatias.
mas eu costumo comer só uma fatia de pão. Então, como que eu vou saber quanto que tem de carboidrato em uma fatia só, se no rótulo está dizendo relativo a 2 fatias? O que eu preciso fazer? Metade, né? Metade, Márcio, exatamente, tá? Aí é só eu dividir por 2, tanto o valor energético, quanto carboidrato, proteína, enfim, é só eu dividir por 2 e eu vou saber quanto que eu estou consumindo desses nutrientes com a minha fatia de pão. Bom, aqui nesse segundo caso, né, o indivíduo está lendo as informações nutricionais, né, e aí ele se depara com uma tabela que não está completa, né, ali ela só tem valor energético e carboidrato. Aí, por que, né, que está escrito que não contém quantidade significativa, valor energético e nomes dos nutrientes, né? Por que está dizendo que não contém quantidades significativas desses outros nutrientes? Aqui no caso é proteína, gordura total, gordura saturada, trans, fibra e sódio, certo? Porque, gente, se um alimento não tiver quantidades significativas dos outros nutrientes, é só isso tá identificado ali, tá? Isso é uma coisa legal, é uma coisa permitida, ok? Se não existir quantidades significativas dos outros nutrientes. Eu posso omitir isso e escrever essa frase. Mas eu também posso escolher e escrever 0, né? Aqui, ó, tem um exemplo, 0, 0, 0, também é uma opção, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, que o indivíduo, ele está comparando 2 cereais matinais. E aí ele quer escolher um cereal que tenha boa quantidade de fibras, ele está querendo consumir fibras. Qual opção ele deve escolher? O cereal matinal A ou B? B. O B, né? Porque o B, ó, tem maior quantidade de fibras, tá? Aqui tá bem fácil de ver, gente. Mas às vezes é preciso fazer uma regrinha de 3, porque às vezes a porção é diferente, tá? Então, por exemplo, um cereal matinal tem porção de 30 gramas, o outro pode ter uma porção de 50 gramas, né? E aí, por mais que esse de 50 gramas apresente mais fibras, eu também vou ter que consumir maior quantidade desse alimento para ele apresentar essa maior quantidade de fibras. Então, talvez eu precise fazer uma regrinha de 3 para igualar a quantidade da porção e ver qual que vai ser mais fibras, tá? Depois eu vou dar um exercício para vocês e a gente vai fazer exatamente isso, ok? Bom, então todos os alimentos e bebidas embalados precisam ter rotulagem nutricional? Então, eu diria que todos, exceto alguns. Quais são esses alguns? Então, bebidas alcoólicas não precisa, especiarias, né? Alguns temperos não precisa. As águas minerais envasadas não precisa. Vinagre, sal, café, erva mate, chá, desde que não contenha outros ingredientes, também não precisa. Se um alimento for preparado e embalado no restaurante e estabelecimento comercial e estiver pronto para o consumo, então, por exemplo, sobremesa, mousse, pudim, salada de fruta também não precisa. Se for aqueles produtos fracionados no ponto de venda, né? Então, também não precisa o queijo fatiado, salame fatiado. Alguns frutas, vegetais, carnes in natura, resfriados ou congelados, também não precisa, tá?
Por que que no ingrediente, no nutriente gordura trans, não aparece o percentual do valor diário, né? Porque não existe um valor estabelecido, gente. A gordura trans, ela nem deveria ser consumida, tá? Então, não tem um percentual que seja adequado, certo? Então, não vai ter esse valor estabelecido, ok? E por que que algumas informações aparecem como não significativas? É porque os valores são tão baixos que, apesar de não ser zero, também não são considerados para o consumo. Então, está escrito não significativo ao invés de zero, ok? Bom, vamos voltar para o marketing agora. A formulação desses rótulos também é trabalho do marketing, tá? Digo não só da informação nutricional, mas também da embalagem como um todo, ok? Existe um grande investimento para caracterizar o produto, para dar uma cara para esse produto, destacar as qualidades desse produto, ok? E qual que é o objetivo de todo esse investimento? Atrair os consumidores para incentivar com que esse produto faça parte do dia a dia deles, né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. O exemplo aí do Activia, né? A carinha dele, gente, já mostra que o intestino vai funcionar. Só de você olhar ele, né? Nem precisava você ter assistido na televisão, que você, na televisão, fala que o intestino vai funcionar, né? Não é isso quando a gente via na TV? Só de você olhar a carinha aí do Activia, já não aparece por essa imagem que vai fazer com que o intestino funcione? Olha só a setinha, né? Já tem essa interpretação. Aqui, o Nesfit, né? Ó, colocou a moça alegre, magra, né? Escreveu Operação Biquíni, certo? Então, isso também vai incentivar. A pessoa vai ver ali o cereal e vai falar, nossa, se eu consumir esse cereal, eu vou ter essa silhueta, certo? Isso vai atrair os consumidores. Bom, então é importante que os profissionais, eles fiquem atentos às tendências, às preocupações e modas, né? Para que eles consigam orientar adequadamente os seus pacientes. Então, é muito comum ter destacado na embalagem ou fazer alguma divulgação específica de um produto para aumentar o interesse da população, do consumidor por esse produto. E aí, se eu estiver falando da embalagem, eu posso utilizar de cores, formatos específicos para influenciar essa decisão de compra. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então, eu tenho esse biscoito aqui. Aí está falando que esse biscoito é fonte de energia, tem cálcio, é fonte de zinco. Apesar de nós, nutricionistas, sabermos que essa é uma opção, esse biscoito é ultraprocessado, cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de sódio, uma mãe leiga, ao ir ao mercado e ver essas informações, pode acreditar que essa é uma boa opção para o filho dela, né? Porque eles conseguiram destacar alguma coisa boa que tinha ali dentro daquele produto, ok? A mesma coisa eu tenho no biscoito Traquinas, certo? Também conseguiram destacar que nesse biscoito tem ferro e tem vitamina A. Tá, gente? Já passaram por isso? Vocês que são mães, já foram no supermercado e escolheram esses produtos porque acharam que eles eram adequados para as crianças de vocês? Sim. Sim, ok. É uma delícia, Carol. Até eu como. Também acho, Márcio, adoro. Concordo com você. Passatempo, adoro. É o meu biscoito preferido. Bom, vamos lá. Aí a gente entra na mídia e dietas da moda. Gente, a orientação é que a gente, professor, faça 20 minutos de intervalo
Tudo bem fazer? Vocês querem que vá direto? Por mim, iria direto. Vai direto. Por mim, Direto é melhor. Vai direto. Vai direto. Melhor. Direto. Ok, gente, vou direto então, tá? Bom, então aí, vocês assistiram minha aula passada, que a gente falou dos padrões de beleza? Falei bastante sobre isso. Vocês viram o meu vídeo? Sim. Muito bom. Então, gente, como eu falei na aula passada, o padrão de beleza ele vai mudando ao longo do tempo e dos valores da sociedade, né? Então, tinha época que o padrão valorizado era um corpo mais rechonchudo, um corpo cheio de gordura. Por quê? Porque isso era sinônimo de nobreza. Só quem tinha dinheiro conseguia comer mais, né? Então, nessa época, isso era valorizado. Em outra época, a gente tinha valorizado um padrão de beleza com cara de doente, né? Mais triste, melancólico. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. E, atualmente, a gente tem uma valorização do corpo magro, né? Igual eu falei para vocês. Nas propagandas, nos clipes, né? Na música, nas passarelas, nas revistas, nas novelas. Todo mundo que tem sucesso é magro, né? E se não é todo mundo, é a maioria. E isso faz ficar na nossa cabeça que para eu ter esse sucesso, para eu ser uma pessoa com sucesso, eu preciso ser magra também. E que se eu for magra, eu vou ser feliz. E que eu só vou ser feliz se eu for magra, certo? Então, existe essa valorização hoje em dia, ok? E isso vai desrespeitar as questões genéticas e os biotipos. Existem corpos que não foram feitos para ser magros, né? Existem corpos que não foram feitos para ser altos e esguios. Então, não é porque esse corpo não é magro que ele não é saudável, certo, gente? Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que tentar lutar contra esse estigma quanto a essa valorização do corpo magro, né? A gente tem que mostrar que magreza não é sinônimo de saúde, tá? E que só porque uma peça de roupa não serve nessa pessoa, não significa que essa pessoa, que o corpo dela é errado. Certo, gente? Vocês concordam comigo nesse sentido? Sim. Sim. Ok. Sim. Bom, então o que a gente tem? População massiva de programas de dietas e alimentos restritivos. Então, tem os shakes da vida, tem dieta na revista, tem dieta nos blogs, no Instagram, ok? E também tem muita revista sobre isso. E tudo isso junto vai acabar reforçando essa relação com beleza física padrão, autocontrole e poder, né? Então, bom, o que isso quer dizer? Se eu tiver autocontrole, eu vou ser magra, eu vou ter esse corpo padrão, ok? Mas não é bem assim que acontece. Bom, então, principalmente para as mulheres, acaba sendo essa questão da mídia e das dietas da moda, essa questão do culto ao corpo magro, elas se preocupam tanto que isso pode beirar a neurose, né? E aí, é comum que jovens, mesmo com um peso adequado, mesmo sem estar acima do peso, comecem a fazer dietas, certo? Porque elas acreditam que essa dieta, elas acreditam que se elas atingirem o corpo que elas acreditam que é ideal, isso vai ser a solução para os problemas dela, né?
solução para problema pessoal, solução para problema profissional. Tem muita gente que acaba relacionando, bom, eu não consigo um emprego porque eu não tenho o corpo que eu quero, né? Eu não consigo um namorado porque eu não tenho um corpo que eu quero. Né? Então, elas enxergam esses problemas relacionados ao corpo, e isso não é adequado, né? Isso não é uma boa relação. Bom, então essas pessoas, para alcançar esse corpo que elas acreditam ser ideal, elas procuram dietas restritivas, rigorosas, ok? Essas dietas, elas são muitas vezes apresentadas como soluções infalíveis. Bom, se você seguir essa dieta, você vai perder 30 quilos em 15 dias, né? Só que, gente, o que acontece? Essas pessoas não têm um sucesso no emagrecimento, porque essas dietas, elas são padronizadas, elas não são específicas, elas são muito restritivas, elas não têm a ver com o hábito alimentar da pessoa, elas não têm a ver, elas não são planejadas adequadamente, né? Elas são compradas, né? Elas são tiradas de revistas, às vezes até mesmo profissionais acabam passando esse tipo de dieta inadequada, esse tipo de dieta que não é personalizado, e aí a pessoa não vai ter um sucesso no emagrecimento e ela vai ter uma grande insatisfação, ela vai ficar frustrada, ela vai se sentir incapaz e ela vai, esse fracasso, né, vai ser vinculado à falta do autocontrole. Então, ela vai falar, bom, eu fracassei porque eu não tenho autocontrole, eu fracassei porque eu não sou boa o suficiente, certo? E não a dieta que é um problema, tá? Bom, vocês acham que o fracasso no processo do emagrecimento é somente do indivíduo ou tem mais coisa aí envolvida? Bom, gente, cadê vocês para interferir, para falar, discutir comigo? Eu acho que tem mais coisas envolvidas sim também. Não é só do indivíduo, não. Ok. Eu também acho que tem mais coisa. Pode te falar. Eu também acho que tem mais coisa. Muita gente influencia, né? Até da família mesmo. Gente, então tem muita coisa envolvida, né? Então, esse fracasso no processo não é só do indivíduo, tá? Então, o que a gente tem? Uma falta de orientação adequada, certo? Essa orientação foi feita por um profissional? Essa orientação foi clara o suficiente, né? Quando uma dieta não é personalizada, ela não é feita pensando nesse indivíduo, ela não é feita pensando nos hábitos desse indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo que gosta de tomar café da manhã, gosta de fazer todas as refeições, vai lá no nutricionista e manda ele fazer jejum intermitente, né? Ou então, o indivíduo que odeia ovo, vai lá no nutricionista e fala que ele tem que comer 3 ovos no café da manhã. Então, a dieta, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser para o indivíduo, né? Ela tem que respeitar as características e necessidades de quem vai utilizar, ok? Então, tem que respeitar a quantidade de exercício físico que eu faço, tem que respeitar se o meu trabalho demanda muito energia para ser feito, tem que respeitar a hora que eu acordo, a hora que eu tenho para o almoço, certo? Outro item que é interessante ressaltar aqui é que as dietas restritivas, elas são como um pêndulo, né? Então, o que isso quer dizer? Que a restrição, em algum momento, ela vai gerar uma compulsão, tá?
Se eu muito algum alimento específico, eu fico cada vez com mais vontade de comer esse alimento. Quem nunca acordou com vontade de comer um chocolate? Aí pensa, nossa, eu não posso comer esse chocolate, não posso comer esse chocolate, eu vou comer uma banana com canela. Nossa, mas eu tô com vontade de comer um chocolate, que vontade? Ah, eu vou comer um iogurte desnatado com ameixa. Nossa, mas a minha vontade de comer o chocolate ainda não passou. Bom, eu vou comer um bolo sem açúcar, de aveia com cacau, e a minha vontade de comer chocolate continua. E aí, gente, em algum momento eu vou comer esse chocolate, mas daí eu não vou comer só um pedaço, porque a minha vontade de comer já está tão grande e eu passei por tanta coisa querendo comer esse chocolate que eu comi tudo aquilo e vou comer mais um montão do chocolate porque eu não satisfiz a minha necessidade logo no começo, né? Então, se eu restringo um alimento, eu vou comê-lo compulsivamente em algum momento. É muito comum que a restrição gere compulsão. E dietas, se eu consigo emagrecer através de uma dieta muito restritiva, o que é comum, né? Se eu faço uma dieta restritiva, eu estou restringindo de tudo. Então, eu estou restringindo calorias. Se eu restringo calorias, na teoria, eu vou emagrecer, né? Então, em um primeiro momento, eu fiz uma dieta restritiva, restringi calorias, eu emagreço. Legal. Só que em segundo momento, o que vai acontecer? O meu corpo, ele vai se adaptar com essa restrição de calorias, né? E aí, ele vai pensar, opa, essa pessoa está passando fome, isso não é legal, eu não quero passar por uma situação que eu possa morrer. Se eu estou tendo uma restrição de alimentos, se eu estou passando fome, o que o meu corpo vai falar? Então, é hora de conter, vou gastar menos energia, né? Então, se eu emagreci por conta de uma dieta restritiva, isso vai dar esse sinal para o meu corpo, esse meu corpo vai começar a poupar energia e em um segundo momento eu vou voltar a ganhar peso, tá? Então, 95% das pessoas que emagrecem a partir de dietas restritivas voltam a ganhar peso depois, tá? Então, a estatística aí das dietas restritivas não é muito boa, ok? Bom, outra coisa é o estabelecimento de metas muito rígidas, né? Então, horários muito fixos para comer, alimentos específicos para comer, sem opções para escolher, ok? Isso também soma aí no processo de fracasso do emagrecimento. Certo, gente? Certo. Bom, essa questão da mídia e das dietas da moda, ela é muito banalizada, né? Então, a gente vê o emagrecimento em programas de TV. Então, não sei se vocês já viram aquele programa, né? O Maior Perdedor. É o programa para ver quem que perde mais peso. Tem programas na internet, né? Técnica para emagrecimento. Tem livro, né? 12 semanas para emagrecer e viver melhor. Então, tem livro aqui, Pense Magro por Toda a Vida. Tem revista, né? Gente, como a minha mãe comprava essas revistas quando eu era criança, né? Eu sempre vi ela comprando essas revistas de dieta, de como emagrecer, 10 quilos em um mês, né? Então, é muito comum. Hoje, acho que as revistas não estão sendo muito compradas em formato de papel, mas em formato digital elas ainda existem bastante, tá? Então, esse assunto, ele é banalizado, ele está em diversos canais de comunicação. Mas, na verdade, esse corpo aí que a gente está vendo
nessas revistas, nas passarelas, no Instagram, né? Ele é feito através de uma fórmula de padrão de beleza que não existe, né? Então tem muita maquiagem, tem muita iluminação, tem ângulos adequados, tudo isso mais um Photoshop, certo, gente? É o que vai mostrar esse corpo que a gente tenta atingir, mas esse corpo não existe. Então a gente não vai atingir esse corpo, as pessoas não vão conseguir atingi-lo porque ele é irreal, ok? Nós, como profissionais da saúde, temos que estimular as pessoas a serem saudáveis, tá? E a gente tem que também tentar quebrar esse padrão de beleza que não existe, que não vai ser alcançado porque é irreal, ok? Bom, e aí as ferramentas, né? Essas ferramentas todas, elas têm um grande impacto nas pessoas, né? Muitas vezes elas vão se sobrepor à opinião e à orientação dos profissionais da área. Então, tem pessoas que acreditam mais no blog, mais na revista, mais no livro do que no nutricionista. Ô, Carol. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E a Herbalife? Que nem assim, eu faço academia lá e na minha academia tem a lojinha da Herbalife lá e a mulher ganha mó dinheiro, meu, né? Puta, não. E meus amigos tudo tomam, sabe? Eu não sei o que falar. Tipo, a mulher fica me oferecendo, toma Herbalife, que não sei lá o que vai. Eu já li que não presta. Aí eu falo que eu sou alérgico à proteína da soja. Só que eu queria falar para meus amigos que tomam, gastam um maior dinheiro naquele negócio lá. E, nossa, é muito caro. E isso sobrepõe, tipo, o que muitos profissionais falam. Eu queria saber alguma coisa embasada, sabe, para mim falar para eles. Só que a mulher também lá, que é a dona da loja, é minha amiga, eu não posso falar muita coisa, sabe? Nossa, mas a mulher ganha muito dinheiro. Entendi, Márcio. Bom, vamos lá. O nosso conselho de nutrição, ele não indica a substituição de refeição por fórmulas preparadas, que é o caso da Herbalife, tá? Então, ponto 1, isso não é indicado pelo conselho da nossa classe. Ponto 2, o que são essas fórmulas? São um amontoado de nutrientes. Então, ok, vai ter carboidrato, proteína, lipídio e micronutrientes ali dentro. Só que a gente não sabe que a forma com que a gente está misturando os nutrientes vão interferir na absorção, no aproveitamento desses nutrientes. Então, por exemplo, já falei para vocês que o cálcio e o ferro, eles não competem na hora de ser absorvidos, e aí o cálcio vai sempre ganhar e o ferro não vai ser absorvido se esses dois tiverem sido consumidos junto. O que acontece nesse shake aí da Herbalife? Tá todos os nutrientes junto e misturado, né? Inclusive o cálcio e o ferro, só um dos exemplos. Então, é muito provável que eu nunca consiga absorver o ferro, né? Porque o cálcio vai estar ali e o cálcio vai sempre ganhar nessa competição da absorção, tá? Então, mesmo que tenha diversos nutrientes, a interação dos nutrientes entre si, no momento da absorção, ela vai prejudicar e aí eu posso ter déficit de nutrientes. Bom, duas questões. Terceira questão. Gente, a alimentação, ela não é só uma ingestão de nutrientes. A alimentação, quem estudou comigo a questão da segurança alimentar e nutricional, viu que a alimentação, ela tem a ver com respeitar a cultura, com respeitar características, com respeitar a herança, ela tem que ser adequada nutricionalmente, ela tem que ser adequada de diversas formas. Então, a alimentação também tem a ver com o momento, certo? E aí, se eu estou substituindo tudo isso que a alimentação representa por um amontoado de nutrientes,
Isso, eu não consigo enxergar isso como um saudável, tá? Isso não é saudável no ponto de vista se eu estou enxergando a saúde como um bem-estar, né? A saúde não é só eu estar bem com o meu corpo, ela é o bem-estar no geral, certo? E aí, se eu faço essa substituição desse momento da alimentação que é tão rico por um amontoado de nutrientes, eu estou perdendo tudo isso que a alimentação quer dizer para mim, além dos nutrientes. Certo, Márcio? Tem esses 3 pontos aí para você. E já vi, se você pesquisar, eu acho que você encontra artigos científicos falando de pessoas que tiveram déficit de nutrientes e prejuízos por consumirem por longo prazo esse tipo de produto. Ok? Tá bom, cara. Mas, meu, eu fico indignado como que a mulher ganha dinheiro lá naquele negócio. Eu conheço gente também que pior que. É 30 reais um shake É 30 reais um shake de 24 gramas de proteína, tipo, que dá um scoop do whey que eu tomo, sabe? Eu fico indignado com o dinheiro que ela ganha. Se essas pessoas, né, tivessem uma orientação e se elas se alimentassem adequadamente, né, se tivesse uma reeducação alimentar e comesse de todos os nutrientes ali, uma salada, um carboidrato, uma leguminosa, um pedaço de carne. Oi? Mas também tem esses negócios aí do marketing, meu. Você chega lá, o marketing da Herbalife é um monte de foto, um monte de shake bonito, com borda linda, sabe? E tem as mulheres lá que tomam aquele negócio faz um ano, e as mulheres ficam falando, eu tive resultado, toma um ano aqui, não sei lá o que. Eu falei, mas você já até discuti com ela, falei, você toma esse negócio o dia inteiro, né? Todo dia. Ela vai lá todo dia tomar no café da manhã e no almoço, ela fala que ela toma, sabe? Você não come. Ela também teria resultado, Márcio, se ela tivesse feito uma reeducação alimentar, né? É que ali acaba sendo mais fácil, porque ela não tem as opções, né? Bom, é isso que eu vou comer, pronto. Mas se ela tivesse uma orientação adequada e seguisse uma reeducação alimentar com todos os grupos de alimentos, ela também chegaria a esse resultado e de uma forma muito mais... É muito bom, Carol. Acredito. Esse é a mesma coisa da ração do Dória. Lembra que eu falei para vocês em uma outra aula aí, acho que foi na última aula, daquela ração humana, né? Então, não está respeitando tudo que a alimentação tem que ser para os indivíduos, tá? Então, não é adequado, não é aconselhado pelo nosso conselho, certo? Certo. Ok. Bom, e aí, para buscar o corpo desejado, as pessoas fazem isso, exatamente isso. Esse exemplo que o Márcio falou, elas fazem dietas restritivas, elas vão tomar o suco detox, elas vão fazer o jejum intermitente, elas vão fazer exercícios físicos extenuantes, elas se submetem a procedimentos estéticos invasivos e ignoram todos os riscos que isso pode trazer à saúde. Bom, e aí essas dietas prontas, né, elas vão prometer uma perda de peso rápida, sem sacrifício, né? Só que o problema é que as pessoas têm hábitos que elas costumam ter, e essas dietas prontas são muito diferentes desses hábitos, então a adesão é muito temporária, a pessoa não consegue permanecer nessa dieta por longo período, elas têm prejuízos no seu estado nutricional, às vezes tem falta de micronutrientes, tudo isso vai ser consequências dessas dietas. E aí, gente, que eu chego na importância do profissional nutricionista, né? Ele vai considerar
as necessidades nutricionais, ao elaborar um plano alimentar para o indivíduo. Ele vai considerar a rotina, o horário que esse indivíduo tem para comer, o horário que ele acorda, que ele toma lanche, que ele almoça. Ele vai considerar o que o indivíduo gosta. Se o indivíduo gosta de batata, que deixe comer a batata. Se o indivíduo gosta de arroz e feijão, que coma arroz e feijão. Tudo pode existir dentro de uma alimentação equilibrada, tá? Desde que nas quantidades certas, né? Se ele gosta do chocolate, qual é o problema de um pedaço de chocolate por dia? Se tiver dentro de uma alimentação equilibrada, não tem problema nenhum, ok? O nutricionista vai estabelecer metas adequadas, que não sejam muito rígidas para o indivíduo. Bom, então é importante que os profissionais se atualizem para que eles consigam ver quais as dietas que estão sendo utilizadas. Então, eles precisam de embasamento científico, né? Os estudos precisam ser sérios para comprovar a eficácia de uma dieta. E, então, para que eles possam orientar os pontos positivos e desaconselhar os negativos, também realizar os ajustes necessários, tudo isso com o foco de obter bons resultados. Aqui, gente, é muito interessante, eu lembrei de um fato, quando eu estava estudando, então acho que há uns 10 anos atrás, explodiu o óleo de coco para emagrecer. Não sei se vocês lembram disso. E aí, o que aconteceu? Foi um único artigo científico. Esse artigo científico, ele não era com base populacional, ele tinha diversos vieses, e ele dizia que o óleo de coco emagrecia. E aí, gente, passou-se a consumir o óleo de coco adoidado, todo mundo indicava o óleo de coco para emagrecer. Foi uma festa do óleo de coco. Só que, pouco tempo depois, foi constatado isso, que esse estudo não era de base populacional, que esse estudo tinha muito viés e que o óleo de coco não servia para emagrecer, tá? Que ele era, sim, uma boa opção, mas você podia, né, substituir alguma outra gordura pelo óleo de coco. Aí, ok, mas não que ele fosse emagrecer, tá? Então, não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra disso? Dessa polêmica? Eu lembro. Né? Então, é importante verificar se o estudo é sério, né? Que está comprovando isso, tá? Bom, no comecinho eu perguntei para vocês aí se alguém já tinha feito alguma dieta, né? A colega falou que já tinha feito jejum intermitente. Alguém mais já fez algum outro tipo de dieta? Da lua? Da sopa? Nunca nem consegui. Nem conseguiu? Ok. Bom, gente, então a gente vai falar de alguns tipos de dieta agora, então, tá? Dieta alcalina. O que essa dieta alcalina quer dizer? Ela está relacionada ao pH dos alimentos, tá? Então, ela vai estimular o consumo de frutas, legumes e verduras, até aí ok, que são alimentos que vão alterar o pH urinário pelo teor de potássio e magnésio. Então, pensei logo na banana aí, né? Mas poucos estudos foram avaliados, foram realizados para avaliar essa dieta. Então, sugere-se, os estudos que existem, sugere que ela vai auxiliar de forma positiva a saúde óssea e a redução da perda muscular. Aí, gente, que eu digo para vocês, uma alimentação equilibrada, com todos os grupos de alimentos, de forma
equilibrada, sem excessos, também não vai auxiliar de forma positiva a saúde óssea e a redução da perda muscular? Vai, né? Então, gente, eu enxergo muito mais vantagens numa alimentação equilibrada, tá? E não numa dieta específica alcalina, por mais que tenha alguma vantagem. Próxima, dieta sem glúten e sem lactose. Gente, alguém já fez? Ninguém fez essa? Eu sou intolerante ao glúten e à lactose, professora, mas passei pelo médico, tudo certinho. Você é intolerante, né? Sou. Alguém que não é intolerante já fez? Ok, gente. Vamos prosseguir então. Ninguém fez. Deixa eu ativar o mudo aqui, que tem algum barulhinho aí. Bom, então, a gente tem a doença celíaca, que ela é? Ela é uma inflamação do intestino, né? Então, quando a pessoa que é celíaca consome o glúten, essas partículas do glúten, elas não são digeridas, elas não conseguem atravessar a parede intestinal, e isso vai causar uma reação do sistema imunológico e vai prejudicar, agredir as células do intestino. E a intolerância à lactose? A lactose, todo mundo sabe que é o açúcar do leite. E aí, para ele ser absorvido, ele precisa de uma enzima que vai quebrar esse açúcar. Essa enzima é a lactase. Se o indivíduo não tem ou tem pouca lactase, a quebra dessa lactose vai ser ineficiente. Então, essa lactose vai causar gases, diarreia, refluxo, certo? Então, a gente tem 2 problemas aí. Então, inicialmente, essas dietas, elas foram feitas para as pessoas que têm a doença celíaca ou que são intolerantes à lactose. Essas pessoas realmente não podem consumir esses produtos, né? Mas, gente, a gente tem um mito, né? Que o glúten vai causar deposição de gordura abdominal, vai causar pico de glicemia, vai causar o aumento de apetite, problema cardíaco, Alzheimer. As pessoas inventam um monte de coisa para o glúten, coitado dele, tá? Mas a verdade é que ele simplesmente é uma proteína presente no trigo, ok? Presente também na cevada e no centeio, e ela é prejudicial para os celíacos, né? Ou para quem tem intolerância, certo? Para as demais pessoas, ela não tem um prejuízo, tá? Então, essas dietas, né, tanto a sem glúten quanto a sem lactose, elas são utilizadas para buscar um emagrecimento, certo? Existe uma discussão a respeito que esses nutrientes, né, o glúten e a lactose, vão causar uma inflamação intestinal, tá? Mas isso é só uma discussão. Ainda não existe estudo conclusivo para que seja recomendado essas dietas, ok? A perda de peso de quem faz essa dieta, às vezes, acaba acontecendo porque diminui o consumo energético de uma forma geral. Ela diminui alimentos ricos em farinha branca, né? Que contém o glúten? O pão, o biscoito, o bolo. E se eu diminuo esse tipo de alimento, muito provavelmente eu diminuo o meu consumo energético e a partir de então eu vou ter o emagrecimento, tá? Mas o nosso conselho, trouxe aqui a deliberação do nosso conselho, olha só o que ele diz.
que a recomendação indiscriminada para restrição ao consumo de glúten não encontra atualmente respaldo na ciência da nutrição, tá? E está em desacordo com o consenso brasileiro sobre alergia alimentar. Então, gente, vamos seguir o parecer do nosso conselho, certo? O que ele diz em relação à restrição do consumo de leite? Ele diz que no cumprimento de suas atribuições de orientar a prática profissional do nutricionista inscrito sobre restrição do consumo de leite. O leite de vaca e de outras espécies são fontes boas de nutrientes e devem fazer parte de uma dieta normal. A recomendação indiscriminada para restrição do consumo de leite e derivados não encontra atualmente respaldo científico, tá? Então, a não ser que sejam pessoas com intolerância ou com alergia à proteína do leite de vaca, ok? Demais pessoas não, o nosso conselho não aconselha que haja restrição, certo? Bom, dieta detox, gente. Essa alguém já fez, vai. Então, o que tem a dieta detox? Alguém já fez? Quem vai se manifestar aí? Ah, também já fiz. Super, né? Com certeza. Assumo. Ok, gente, sabia. Todo mundo já fez. Então, o que tem na dieta detox? Geralmente é suco, vitaminas, sopa, geralmente é coisa líquida, né? E qual que é o objetivo? Eliminar as toxinas do organismo. Gente, pensa comigo. Não é o nosso fígado que está ajudando a eliminar a toxina do nosso sangue, do nosso organismo, né? Então, o suco detox, ele vai ajudar a eliminar o dinheiro da carteira, tá? Não que os ingredientes do suco não sejam bons, né? Fruta, legume, verdura, é sempre bom que a gente consuma. Mas não precisa ser na forma de um suco detox, certo? E o que a gente tem aí? Que a perda de peso realmente pode acontecer, porque a gente tem um consumo de alimentos de baixo valor energético, né? Geralmente é água, uma fruta e uma verdura que vai compor esses sucos. Só que a gente tem alguns pontos preocupantes. Quais são? Então, uma dieta extremamente restritiva, ela pode ser prejudicial se mantida por longos períodos, né? Então, eu posso ter uma desnutrição, por exemplo, porque ali eu não tenho consumo de outros alimentos, né? Se eu fizer uma dieta detox. Cadê as proteínas, por exemplo? Isso é uma alimentação balanceada? Eu estou consumindo todos os grupos de alimentos que eu preciso consumir? Não estou, né? Então, isso pode ser prejudicial e não existe nenhuma comprovação científica a respeito dos benefícios, ok? Nutricionais dessa dieta. Então, uma receitinha aí de um suco detox eficiente, um copo de água potável, tá? Bom, dieta Duncan. Acho que já ouviram falar também. Essa dieta, as características dela é que ela é rica em proteínas, ela tem controle de gorduras e baixo teor de carboidrato. Só que ela pode ser bastante restritiva em algumas fases que diminui a variedade de alimentos permitidos, tá? E aí, eu tenho alguns pontos preocupantes nessa dieta Duncan. Então, bom, ela é rica em proteínas, então eu posso ter uma sobrecarga renal. Ela tem poucos carboidratos, então isso pode trazer uma cetoacidose, que é a acidez excessiva do sangue, né? Outra coisa importante aí é que o nosso cérebro, né, ele só consegue ter energia através de glicose, né? Então, a gente precisa de carboidratos no corpo,
tá? Essa dieta pode trazer alguns sintomas, como mal-estar, vômitos, dores de cabeça e desmaios, inclusive por isso que eu acabei de falar para vocês que a fonte de energia do cérebro é a glicose. Essa dieta ela tem baixo consumo de fibras, isso pode favorecer uma constipação intestinal, e ela pode favorecer um alto consumo de energia, porque eu estou querendo que a dieta seja rica em proteína. Qual proteína que eu vou escolher? Eu posso escolher com muito teor de gordura, né? A picanha, por exemplo. Ou então, eu posso consumir muito ovo, muito alimento embutido, presunto, salsicha, linguiça, certo? E aí, isso vai ter como consequência um consumo elevado de gorduras saturadas, de colesterol. Isso pode impactar para prejudicar os meus níveis séricos de gordura. Então, eu posso ter um prejuízo aí no meu colesterol, meu LDL pode aumentar, ok? Então, tem diversos pontos preocupantes nessa dieta, tá? Então, carboidrato não é vilão, tá, gente? Bom, tem a dieta Whole 30. A proposta dessa dieta é mudar a alimentação por 30 dias. Então, o objetivo é reduzir a inflamação sistêmica, a relação com os alimentos e evitar a volta ao consumo de alimentos excluídos. Só que os alimentos excluídos, né, são muitos. Então, não pode consumir açúcar, adoçante, bebida alcoólica, não pode consumir grão, cereal, leguminosa, leite, derivados. Então, é muita coisa que não pode consumir, certo? E quais são os pontos preocupantes? Então, vai reforçar aquela questão do autocontrole para o sucesso da dieta, né? Quase tudo contém esses alimentos excluídos dessa dieta. Então, ela é muito restritiva, vai ser difícil encontrar alimentos permitidos e é totalmente diferente do nosso padrão de consumo, né? Nosso padrão, pão e leite de manhã, arroz, feijão, salada e bife no almoço. Então, não tem nada a ver com o nosso padrão de consumo e também não existe uma comprovação científica da alimentação dessa dieta. E aí tem a questão da restrição, que toda restrição pode gerar uma compulsão e toda perda de peso feita através de uma restrição alimentar muito grande, 95% dessas pessoas voltam a engordar depois, tá? Então tem essa questão aí para lembrar. Dieta paleo, né? Essa é bem comum. Muita gente faz, né? Então, essa dieta paleo, a intenção é trazer a alimentação muito próxima com o que os homens comiam, né? Então, é proibido qualquer alimento industrializado. Ela é muito rica em carne, verdura, fruta, castanha. E, gente, quando eu falo qualquer alimento industrializado, eu estou falando qualquer mesmo. Então, o leite, os cereais, as leguminosas, cereal, o arroz não é industrializado, a gente não comprou no pacotinho, não passou por um processamento mesmo que mínimo, o feijão também. Então, tudo isso é proibido, tá? O objetivo é ter um estilo de vida saudável, mas aí, ponto preocupante, é que ela é muito restritiva, certo? Também não existe estudos científicos que vão reforçar a sua eficácia. Chegamos no jejum intermitente. Qual que é o conceito do jejum? Intercalar longos períodos de jejum a períodos com alimentação. Então, geralmente, as pessoas fazem 15, 18 horas de jejum, tá? E aí, nesses períodos de jejum, teoricamente, o organismo utiliza as reservas de gordura como combustível, certo? Como fonte de energia, e a partir daí
que acontece o emagrecimento, tá? Durante o jejum, as pessoas podem consumir café, chá, água, desde que sejam líquidos sem valor energético. O café, por exemplo, não pode ser adoçado. Quais são os pontos preocupantes dessa dieta? Que toda restrição vai gerar uma compulsão em algum momento. Longos períodos de jejum podem trazer desidratação, hipoglicemia, fraqueza, desnutrição. Você pode ter uma queda da sua produtividade, você pode cair, se machucar, se você estiver fazendo uma atividade física. Você pode começar a ficar muito irritado por conta da fome. Você pode brigar no seu serviço, na sua casa. Gente, tanta coisa ruim pode acontecer por conta do jejum, tá? Ok, ele pode emagrecer, sim, porque você tem uma restrição de calorias, certo? Mas você pode emagrecer tanto quanto se você fizer uma alimentação equilibrada, que você também vai conseguir o mesmo objetivo. Então, eu não endosso o jejum intermitente, tá? Não tem evidências científicas que comprovem a sua indicação. Eu não estou falando que ele não vai emagrecer. Não, ele pode emagrecer. Mas uma alimentação equilibrada pode emagrecer tanto quanto. E eu acredito que uma alimentação equilibrada vai ser muito mais saudável. Porque eu não estou falando só das células do nosso organismo. Eu estou falando que a alimentação é todo esse contexto cultural que envolve ela, tá? É a relação familiar que eu tenho, é a minha relação com a comida, é sabor, é aroma, é afeto. Então, a alimentação não é só ingestão de nutrientes, voltando aí. Então, eu acredito que não endosso o jejum por conta disso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Por mais que possa até emagrecer e ser saudável para as células, não é saudável de uma forma geral para um indivíduo, pensando que o indivíduo não ingere só nutrientes, que ele se alimenta de comida. Certo, gente? Certo. Alguém quer pontuar alguma coisa? Não? Ok. Bom, a gente tem a dieta do tipo sanguíneo, né? Então, aqui os indivíduos são classificados de acordo com o seu tipo sanguíneo, tá? Alguns alimentos são considerados benéficos, que seriam aqueles que evitam e curam doenças. Outros são nocivos, que seriam aqueles que causam doenças. E tem alimentos neutros. Então, ele vai se basear na influência de que o sangue tem no funcionamento do organismo. Então, ele vai dizer que influencia no metabolismo, no sistema imune, no estado emocional. Ele vai incentivar a mudança de hábito permanente, mas também não tem comprovação científica do impacto na saúde nem na perda de peso, tá? Tem dieta dos pontos. Dieta dos pontos é bem antiga essa. Então, a necessidade energética, ela vai ser transformada em uma quantidade de pontos que a pessoa pode consumir ao dia, tá? E a escolha dos alimentos é livre. Esse é que é o problema, certo? Então, por exemplo, a pessoa tem 3.000 pontos para consumir por dia. E aí ela escolhe utilizar esses 3.000 pontos em chocolate, por exemplo, né? Ela pode fazer escolhas muito inadequadas, ok? E aí ela vai atingir a quantidade de pontos, né? Então, isso quer dizer que ela vai atingir a quantidade calórica que ela pode consumir, só que não está pensando na qualidade desses alimentos, né? Então, ela pode consumir muitos alimentos que são pouco nutritivos, são pobres em proteínas, em minerais, vitaminas, por exemplo, né? Pode consumir somente alimentos ricos em gorduras. Então, isso não traz uma mudança de hábitos e isso pode trazer
né, um consumo inadequado de macro e também de micronutrientes, porque ela provavelmente escolhe alimentos ricos em gorduras, tá? E não alimentos ricos em vitaminas, minerais, alimentos in natura, minimamente processados. Ok? Bom, para a gente encerrar essa parte, né? Só trazer um paralelo entre dieta e reeducação alimentar. Acontece, né, uma orientação individualizada com uma educação nutricional, ela vai trazer uma dieta muito mais adequada e com segurança, né? Coloquei dieta entre aspas aí, porque eu nem gosto do termo dieta, tá? Ele até vem sido muito associado a essas dietas da moda. Então, eu prefiro utilizar planejamento alimentar, ok? Porque daí eu já nem tenho essa palavra, já nem remete àquilo que é muito quadrado, né? Aquilo que é muito sem opções. Às vezes, se a gente pensa dieta, já vem como algo pejorativo, certo? Então, um planejamento, um plano alimentar é uma palavra que eu prefiro utilizar. Lembrando que a restrição ela pode gerar uma compulsão, as dietas elas são sempre temporárias, não tem como passar uma vida fazendo a dieta dos pontos, nem a dieta do tipo sanguíneo, nem o jejum, nem a dieta paleolítica, nenhuma delas vai durar por muito tempo, né? Todas a pessoa vai, em algum momento, se cansar disso enfim, e daí pode passar a consumir alimentos desregradamente e ter ali os prejuízos, seus quilos ganhos de volta. Então, o aprendizado é o que vai desenvolver hábitos alimentares saudáveis para toda a vida, tá? Não é preciso eliminar alimentos da sua vida para conseguir atingir o objetivo, certo? A não ser que você tenha algum problema específico com o alimento, né? Uma alergia, enfim. A busca por uma forma física específica nem sempre é saudável, certo? Então, não é a fita métrica, não é o número da calça, da camisa que vai dizer se você é saudável ou não. A gente tem que saber disso para tratar com os nossos pacientes. E aí, o que a gente pode perder com uma dieta, né? A gente pode perder o humor, a gente pode perder dinheiro, né, Márcio? Que o pessoal está utilizando aí, gastando no Herbalife, né? A gente pode perder tempo e energia que poderiam ser utilizados para coisas muito mais interessantes. Certo, gente? Certinho. Bom, eu vou trazer uma atividade para vocês agora. Vou deixar no AVA, vocês não precisam, não precisa entregar essa atividade, tá? É só para fazer, para treinar mesmo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão enxergando a atividade? A imagem tá ruim, mas dá para enxergar. Tá. Então, eu vou explicar e vou colocar lá no AVA, aí vocês podem fazer depois só para treinar e na próxima aula eu corrijo. Pode ser assim? Deixa eu só explicar. Então, aqui eu tenho 2 rótulos nutricionais de pão. Então, eu tenho o primeiro pão, tá? Tem a lista de ingredientes e o rótulo. E aí, eu tenho o segundo pão, aqui. Aí, também tenho a tabela nutricional e os ingredientes. E aí, eu estou perguntando para vocês. Qual a opinião sobre esses pães em relação aos ingredientes? E sobre a quantidade de fibras, né? Qual que tem mais fibras, tá? Você acha que a população entende essas informações de maneira adequada? Lembrando, gente, que para interpretar a fibra, um pão, a porção é de 50 gramas e o outro pão
a porção é de 25 gramas. Então, vocês precisam fazer uma regrinha de 3, igualar essa porção do pão para conseguir saber qual que tem mais fibra, tá? Certo? Certo. Vocês têm alguma dúvida a mais sobre o exercício ou sobre qualquer outra coisa, sobre a aula anterior? Deixa eu ver, Carol, o pão 2. O pão 2? Deixa, Márcio. Ó, aqui tá o pão 1, que vocês querem tirar print, foto do pão 1? Vou passar para o 2, tá? E aqui tá o pão 2. Tiraram print aí? Então, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar, Márcio. No pão 2, a porção é de 25 gramas, né? Isso. No 1, a porção é 50 gramas. Isso. Metade, então, no caso, pão 2. Isso. Então, se isso daí fosse uma porção de 50, teria 3 gramas de fibra. E no outro tem 4,6, né? É tipo isso? Exatamente, Márcio. É exatamente isso. Então, você já matou a charada do exercício. Qual que tem mais fibras? No 1 ainda você come mais. Exatamente. Então, no 1 você ainda come mais fibras, tá? Outra coisa aqui, ó. Também. Come mais pão. Outra coisa aqui, ó, a lista de ingredientes, né, ó. No 1, qual é o primeiro ingrediente? Farinha de trigo integral. E no 2, ó. Farinha de trigo branca. Enriquecido com ferro. Quando eu falo Carol, falam que é ruim esse... Quando eu falo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é a farinha branca comum, tá? Então, esse pão, por mais que ele esteja escrito lá no rótulo dele, farinha, pão integral, é mentira, tá? Ele não é realmente integral, ok? Fala, Márcio, você ia perguntar alguma coisa. Então, falam que esse ferro e ácido fólico aí é bom, mas não é, né? Isso aí é farinha de trigo normal, né? É farinha de trigo normal. A farinha de trigo normal, ela pode ser consumida, tá? Não existe um problema em consumir a farinha de trigo normal, né? Só que, por exemplo, se você está procurando um alimento integral, se você quer aumentar as fibras na sua alimentação, né? Aí você tem que escolher um que tenha farinha de trigo integral como primeira opção, tá? Eu não vejo problema algum em você consumir um pãozinho de sal uma vez por dia no seu café da manhã. O pãozinho de sal, que é feito com farinha branca, ele pode sim ser consumido dentro de uma alimentação balanceada, tá? Não que esse produto seja ruim, mas a gente tem que ver qual é o objetivo da pessoa, ok? Ok. Bom, eu vou parar a gravação aqui, porque a gente terminou, mas eu vou continuar até 9h30, tá? Por aqui. Então, se vocês tiverem dúvida, é só me chamar que eu respondo. Obrigada, Carol. De nada.